Vamos abrir espaço para o Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do jornal Gente, falando sobre o clima político mais quente que envolve Lula e Alcolumbre. Eles eram tão próximos, Schiller, viajaram juntos, tapinha nas costas. O que aconteceu para a coisa azedar desse jeito? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, Sônia? Olha, algumas coisas aconteceram, né? Eu diria, a mais importante foi a não indicação do senador Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. Acho que essa foi uma questão aí vital. E a partir dali, uma postura muito agressiva do governo em relação ao presidente do Senado, não é? Então, aí você tem uma série de questões que diz respeito a... São questões, vamos dizer assim, do varejo da política, né? Gestão de emendas parlamentares, gestão de nomeações. O partido do Alcolumbre, ele saiu da base do governo, isso pesa, né? Que pese, os partidos estão divididos, continuam tendo ministros, então isso aí não é decisivo, mas acaba pesando para azedar um pouco essa relação. Agora, vamos lá, né? O senador Davi Alcolumbre, ele é muito cioso do seu poder, é um poder patrimonial, é um poder quase pessoal, né? E quando ele tenta a indicação do Rodrigo Pacheco, e era desconsiderado, né, há uma leitura naquele grupo político de que, de alguma maneira, houve uma traição. O senador Rodrigo Pacheco, a gente acompanhou aqui durante 2 longos anos, né? Ele foi rigorosamente fiel ao governo. Em raras ocasiões ele desafiou o governo. E ele encarou pautas importantes, pautas desgastantes, alinhado com o governo, etc. No momento estou usando a expressão usada nos bastidores, né? No momento da retribuição, quer dizer, ele é preterido pelo Jorge Messias, né? Que é alguém da relação próxima do Lula, né? E aí tem uma questão, quer dizer, vamos lá, o Supremo Tribunal Federal não tem sido particularmente gentil com o Congresso Nacional. Tem o tema das emendas, tem as investigações da Polícia Federal, tem uma postura muito agressiva no tema das emendas por parte do ministro Flávio Dino. Tudo isso vai complicando esta relação, né? E a partir de um certo momento, quando é feita a indicação do Jorge Messias, a base do governo, os ativistas do governo, os influencers, etc., que são em boa medida financiados pelo próprio governo, passam a acusar o senador Davi Alcolumbre de fisiologismo, dizendo, o senador está negociando, está trocando cargos, etc. Você pode até fazer essa análise é legítima que seja feita. Agora, quando vem da base do governo, obviamente torna a situação muito complicada. Aí o senador Alcolumbre, ele lançou uma nota muito dura, né? Uma nota dizendo, olha, querem chamar de divergências, questões fisiológicas, isso é uma agressão ao Congresso, enfim, fez uma carta muito ofendida. A ministra Gleisi Hoffmann respondeu, dizendo que tem o maior respeito, etc. Mas o fato é que aí tem muita coisa. O próprio presidente Lula não entrou em campo, né? Então o presidente Lula poderia ter feito um gesto pessoal, poderia ter feito a entrega lá da carta com a nomeação, poderia ter feito até uma visita ao presidente Alcolumbre, poderia, enfim, ter feito... Ele não faz. O presidente Lula tem essa política de se preservar, de só ir na boa. Então, imaginar que as coisas vão se resolver pela negociação da base. E agora nós temos essa situação. Está na CCJ, o senador Alcolumbre marcou agora para o dia 10 a sabatina. São 24 membros, tem que ter 27 membros, tem que ter 14 votos. O último placar deu 11, então o Jorge Messias precisa mais 3 votos ali. E acho que tem esses votos, acho que por muito pouca margem, mas tem. Mas o governo vai ter que fazer exatamente o que o senador está dizendo que não aceita, que é uma negociação mais objetiva, digamos assim, para conseguir esta maioria. O problema do Jorge Messias não é nem mais a CCJ. Ele tem chances de ser aprovado por 1 voto, talvez, ou 2 no máximo, né? Mas, por enquanto, a contagem é desfavorável a ele. O problema passando pela CCJ, ser aprovado no plenário, ainda mais com a má vontade do presidente da casa, né?
A expectativa até agora, a contagem indica ali 30, 31 votos no plenário e ele precisa de um mínimo de 41, porque é preciso ter maioria dos senadores. São 81 senadores, portanto, metade mais uma ali, 41 já são suficientes, né? Esse é que é o problema. E o governo entrou em parafuso, está mesmo atarantado, porque não vê chance de, como é que eu diria, de recuperar ou de conquistar esses votos nesse prazo curto até quarta-feira da semana que vem, que é a data marcada para a sabatina. Você considera que, de algum modo, ainda que esteja vendendo caro essa reconciliação, Alcolumbre vai acabar, enfim, chegando junto ali do Palácio do Planalto? Olha, Claudio, sendo bem direto, acho que se o presidente Lula entrar em campo, né, e fizer concessões importantes, vamos lembrar que na semana seguinte a gente tem a votação da LDO. E aí você tem boa parte da definição sobre emendas parlamentares, né? Então, havendo compromisso, nós estamos falando de um ano pré-eleitoral, né? Nós estamos entrando no ano eleitoral. Então, assim, eu acho que existe o gesto do presidente Lula, existe a negociação interna no governo, né? Agora, a negociação interna no governo ficou muito mais frágil, porque é o último ano do governo. Então, quem é que tem interesse de colocar alguém, nomear alguém agora, exatamente, perde muita força isso. E aí tem as emendas parlamentares que têm importância por causa, eventualmente, do ano eleitoral, né? E isso, então, eu acho que sim, eu acho que o presidente Alcolumbre pode, vamos dizer assim, cantar com muita força, não é? Porque ele joga o seu prestígio pessoal. Imagina o seguinte, se ele fizer conta no Senado e chegar à conclusão que o Jorge Messias tem condições de obter os 41 votos, por que ele sairia do processo como perdedor? No Congresso tem uma espécie de regra oculta, uma regra silenciosa. Ninguém quer ficar na minoria. Então, no final, pode haver uma corrida, aquela corrida. Você percebe que o Jorge Messias vem fazendo um trabalho, ele vem, né, buscando voz. Você tem ligações, uma coisa muito estranha no Brasil, né? Vamos deixar claro aqui. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm para ficar ligando para os senadores pedindo voto para o Messias? Isso é muito estranho, né? Eu ia te perguntar isso, Schiller. Isso aí sai todo dia nos jornais, porque qual seria a lógica do ministro que já está na corte? É uma decisão que é soberana no Senado. Aí tem o problema, né? Os senadores têm foro por prerrogativa de função. Então eles serão julgados depois, por algum eventual processo ou qualquer coisa, pelo Supremo Tribunal Federal. Daí o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar lá durante mais 10 anos, mais 15 anos ou mais 20 anos, faz uma ligação pedindo voto para um candidato, onde o senador tem que ter absoluta independência para dar o seu voto. Ele não pode estar pressionado, condicionado, ainda mais por alguém que no futuro pode ser o seu juiz, né? Então o Brasil é um país realmente muito estranho, viu? Olha, quando há descrédito da política no Brasil, a gente entende perfeitamente. Agora tem temas, né, graves aí que envolvem. O senador Sérgio Moro lançou uma nota, uma postagem agora recentemente, lembrando do tema da sistolia fetal. A sistolia fetal, porque o Jorge Messias é membro de uma igreja evangélica. Só que ele fez um parecer, quando estava na AGU, no tema da sistolia fetal. Aqui eu não entro até no mérito disso, mas vamos lembrar, a sistolia fetal é um procedimento onde você bota uma seringa, uma agulha no coração de um feto, um cloreto de potássio, eventualmente acima das 22 semanas, quando o feto não tem nenhuma normalidade, nenhum problema, e tem condições já da vida. Ele já é, vamos dizer assim, uma vida sustentável. E o parecer da AGU, o Conselho Federal de Medicina havia dado contra esse procedimento, o PSOL entrou no Supremo e a AGU fez um parecer favorável à posição do PSOL, favorável à inconstitucionalidade, digamos assim, desse posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Isso vem pesando na avaliação do Jorge Messias, inclusive em redes sociais, etc, etc. Jorge Messias, vamos lembrar, eu também coloquei aqui algumas vezes o tema, ele foi sempre muito favorável aos temas de censura, né? Um deles foi aquele documentário sobre Maria da Penha, que é um tema muito sério e que vem sendo pouco discutido, né? Uma ação, isso não é nem um parecer, porque é uma ação objetiva, propositiva. Ele criou um centro, uma Procuradoria de Defesa da Democracia, que praticou muita censura. Nesse caso, é um dos casos mais, na minha visão, mais assintosos de censura explícita que se fez no Brasil. Um documentário
com o argumento de que, bom, como o caso já foi julgado lá da Maria da Penha há 40 anos atrás, ninguém mais pode discutir, como se um documentarista, um cineasta não pudesse fazer um vídeo ou um filme ou um documentário sobre um caso, tendo uma visão eventualmente diferente daquela que foi tomada pelo sistema de justiça, né? Então são muitas questões aí, Agora, muitos Sheila, desgastes que envolve a figura do Jorge Messias. pois é, e tem só piora, né? Tem uma coisa também que é interessante a gente destacar, é que a tese de doutorado de Jorge Messias foi a defesa do ativismo judicial, como o que ele chamou de parte da institucionalidade brasileira. O Jorge Messias ele se posicionou inteiramente a favor do controle de redes sociais naquele processo da regulação feito pelo Supremo Tribunal Federal, pediu inclusive a antecipação da efetividade da regulação antes da decisão final do Supremo. Então, assim, os senadores podem votar a favor ou contra, mas dúvidas sobre qual é o posicionamento, os posicionamentos, a linha política, as vinculações do Jorge Messias, parece que não há nenhuma. E vamos lembrar, né? Quando houve aquela tentativa, aquela articulação no Senado para propor um impeachment do ministro Supremo, ministro Alexandre de Moraes, houve 41 votos. 41 votos. Então, tem 41 votos lá de senadores que têm um problema com esse posicionamento majoritário por parte do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Jorge Messias deve aderir com muita facilidade e acabar virando uma espécie de porta-voz, digamos, dessa aliança do governo com a maioria do Supremo, né? Então, o perfil do Jorge Messias é muito claro. Acho que o presidente Lula assumiu esse risco quando fez Por isso que ele demorou, né? O presidente Lula demorou para oficializar essa indicação, porque ele sabia das resistências. Então, foi um jogo, uma aposta do presidente Lula, né? Então, está na conta, digamos assim. Eu acho que o que o governo não previa é uma reação tão dura por parte do senador Davi Alcolumbre. Mas como sugeriu o Cláudio aqui, eu acho, assim, me cobrem depois aí, que eventualmente essa resistência não vai exatamente até o final do processo. Tem mais um ponto ainda, viu, Schiller, além disso que vocês já falaram aqui, que é a proximidade pessoal, né, do presidente da República com o Jorge Messias, que é intimamente ligado e tem até um telefonema famoso aí na época em que o Lula ia assumir um cargo de ministro para fugir da prisão, na época que ele estava sendo investigado lá pelo juiz Sérgio Moro, que mostra, né, como, imagina, quem foi levar o documento foi justamente o Messias, né, da posse que Dilma estava dando para Lula para aquela situação. Então, assim, é uma ligação muito próxima, pessoal, que não deveria fazer parte desse tipo de indicação e só nos traz mais questionamentos sobre o futuro do Supremo Tribunal Federal, que se tornou aí um aparelho, né, de recurso para qualquer tipo de situação que o governo tenha problema com o Congresso Nacional. E foi assim que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses a reação que o governo tem. O governo não se mostra muito preocupado com essas derrotas no Congresso. Por quê? Porque tem o Supremo, né? Tem os partidos aliados que vão ao Supremo e o Supremo arredonda o assunto lá na frente. Essa é a grande dúvida, talvez, que nós tenhamos a respeito de uma troca na composição do Supremo, viu, Schiller? Olha, vamos lá, né? Se o presidente Lula se elege no ano que vem, pode acontecer, pode não, o próximo presidente terá mais 3 indicações. Né? Então, vamos lá. Então, se o presidente Lula já fez 3 indicações, vamos ser que ele emplaque o Jorge Messias, que são muito próximas a ele, deixou claro qual é o perfil de indicações que ele tem feito. Se ele fizer mais 3 indicações com esse mesmo perfil no próximo mandato, é possível que isso aconteça, não estou dizendo que irá acontecer, tem uma eleição no meio do caminho, mas vamos dizer que isso aconteça, ele terá só com estas indicações uma espécie de maioria lulista de 6 votos em 11, né, consolidada por 20 anos. O Jorge Messias tem 45 anos, ele vai ficar 30 anos no Supremo. Né? Então isso é uma questão... É uma questão que diz respeito ao perfil do Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, quando a gente teve essa derrubada dos vetos no Congresso semana passada, a gente comentou aqui da legislação ambiental, já havia dentro do governo, nos bastidores do governo, toda uma discussão sobre a judicialização da derrubada. Então, se o Congresso derruba os vetos do presidente, vai ao Supremo. Se tem uma bancada leal no Supremo, politicamente alinhada, ideologicamente alinhada, bom, então o Congresso vai sendo esvaziado,
Né? Isso é um problema para o equilíbrio de poderes no Brasil. Por isso a ideia do notório saber jurídico, desta virtude da independência, toda a carreira do Jorge Messias, não entro aqui no mérito ou não, mas toda a carreira dele, relevante, foi feita em cargos de assessoria ligados ao PT, ligados aos governos do PT. Só pegar o currículo dele e a gente vê isso. Né? E o próprio mestrado e doutorado foram feitos em áreas que não têm diretamente a ver com a teoria constitucional, com direito, assim por diante. Então ele faz um... Então é discutível o notório saber jurídico, e a independência fica muito a desejar, né? Porque é uma pessoa umbilicalmente ligada ao governo. Se o Supremo é para ser exatamente uma instância independente de Estado, né? Totalmente independente em relação, até para controlar o sistema político, a constitucionalidade, decisões eventuais do próprio executivo, obviamente tem um problema. Isso pega, para muitos senadores, isso é um tema bastante relevante. Vamos ver o que vai acontecer. É muito grave, né, Sheila? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O fato de o presidente Lula ter adotado como critério a nomeação para o Supremo Tribunal Federal de pessoas com a cabeça entorpecida pelos interesses, pela pregação ideológica, né? Isso também isso transcende ao próximo governo, transcende as próximas gerações, né? São ministros que vão ficar 30, 40 anos no exercício do cargo. Olha, aqui tem uma questão, né? O perfil, por exemplo, do ministro Flávio Dino, né? Ele tem uma carreira como magistrado, só que ele ingressa na política, é governador, é senador, etc. E a gente brinca sempre, depois que você tira o gênio da garrafa, vai botar ele de volta na garrafa. Né? Depois que pega o cacuete da política, pega, né, o gosto da política, as posições da política, é difícil voltar àquela posição, né? Que é uma posição, digamos assim, muito mais autocontida, mais discreta, mais técnica, que é própria de um ministro da Suprema Corte, um ministro de Suprema Corte. Não é? Quer dizer, a fidelidade do ministro da Suprema Corte é a Constituição, ele não pode ter agenda. Eu tenho dito muito isso, tenho escrito muito sobre isso. Quer dizer, muita gente quer um ministro dessa agenda, dessa identidade, daquela identidade, desse posicionamento, daquele posicionamento. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter uma grande virtude. Qual é a grande virtude dele? A fidelidade à Constituição, um aspecto técnico. Aí, obviamente, tem um notório saber, porque ele precisa ter esse conhecimento, não é? E o notório saber não é uma brincadeira, não é assim, fez um curso, passou num concurso, não. Tem obra publicada, não é? Tem uma carreira importante na magistratura, ou enfim, tem uma carreira, sei lá, conceitual, como constitucionalista, assim, tem alguma coisa que realmente demonstre isso, não é? Porque senão todo mundo que fez curso de Direito passou no concurso tem notória especialização. Não é bem assim, né? Então, o presidente Lula, na minha visão, ele aprendeu isso à época do mensalão, né? À época depois da Lava Jato, quando esteve na cadeia, lá na prisão, na Polícia Federal, ou seja, de ministros que ele mesmo indicou e que o PT indicou no passado e que eram, por exemplo, o ministro Fux, que são, né, ministros de carreira, que são magistrados, ou que têm notória especialização, notório conhecimento jurídico, e que se posicionaram de maneira muito independente, inclusive contra os interesses, na época, do Executivo, contra os interesses do PT, contra os interesses de quem os nomeou. Acho que o caso mais emblemático, talvez, da história recente do Brasil é o Joaquim Barbosa. Foi nomeado pelo Lula. Lula não era alguém da confiança pessoal do Lula, era um ministro muito independente, do qual se pode concordar ou discordar, não é essa a questão aqui. Mas ele se colocou com muita dureza, na época com grande popularidade, inclusive, naquele julgamento do mensalão. Né? E, vamos lá, talvez seja para isso que se quer uma Suprema Corte. Né? Suprema Corte para que tenha-se lá ministros com grande saber jurídico, com grande independência e que possam se posicionar, inclusive, contra, eventualmente, posições do Executivo, etc., à luz da Constituição. Agora, se o presidente nomeia apenas os seus aliados mais leais, pessoas que a gente pode imaginar que jamais vão contrariar o executivo, o presidente, ou a linha política do presidente, bom, fica diminuído o próprio poder judiciário. Esse é o Fernando Schiller, cientista político, só abrindo a semana aqui no Jornal Gente. Obrigada, Schiller. Até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Boa semana. Abraço.